E aí, meus irmãos, tudo na paz de Cristo? Que Deus te abençoe poderosamente. Estou aqui de novo, mais uma vez, gravando esse vídeo com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical da revista Ensinar. Eu quero mais uma vez apresentar aqui para você. Eu faço parte da equipe editorial e organizacional da revista Ensinar. Esta é a revista de número 3, uma revista muito interessante. Não tem data pré-definida. Portanto, se você chegar, por exemplo, na sua igreja, não tiver condição de ter a escola dominical em um determinado domingo por uma questão de um evento, alguma coisa do tipo, você pode ministrá-la no domingo seguinte sem nenhum problema. A revista não fica velha. Uma revista com visual moderno, um design bacana, um conteúdo profundo da palavra de Deus e com uma linguagem de fácil compreensão, seguindo uma formatação com um design moderno e um preço muito especial para igrejas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também a legenda no vídeo como você faz para adquirir. É uma revista lançada pela nossa igreja, mas voltada não exclusivamente para o nosso contexto local, sendo possível qualquer igreja em qualquer lugar do país utilizar essa revista. Pode entrar em contato conosco que enviamos para qualquer lugar do país. Esse trimestre específico, essa lição sobre o livro dos Salmos, Salmos, adoração, alento e refúgio. Eu sou o comentarista desta lição, desta revista. 13 lições, portanto, um tema novo a cada trimestre. Nessa lição, nessa revista em específico, eu fiz aqui a primeira lição apresentando o livro dos Salmos e depois eu peguei 12 salmos específicos com temáticas diferentes e então fiz o comentário em cima destes salmos e aí um assunto diversificado aqui no conteúdo desta revista muito interessante e eu recomendo para você. A lição de hoje é a lição de número 2, onde nós estaremos falando sobre o Salmo 1, Salmo 1, os dois caminhos da vida. Roda a vinheta aí do canal e eu continuo. Textuário da lição de hoje é o versículo 1 do Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É um texto conhecidíssimo da palavra de Deus. Quem quer que tenha feito a coletânea dos Salmos em um só volume, como eu falei na lição anterior, tudo indica que seja Esdras ou pode ter sido uma outra pessoa, parece ter tido um propósito específico que é de colocar exatamente este poema como sendo a introdução ao livro, sendo o primeiro salmo, uma espécie de prefácio de todo o livro. Este é um salmo de sabedoria e cujo autor é anônimo. O primeiro tópico da lição, o homem que é uma bênção, esse homem, em referência na introdução do salmo, é aquele que trilha o caminho dos justos, conforme a descrição do versículo de número 6, que diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então esse homem da introdução do salmo é exatamente esse justo, que trilha o caminho do justo. O salmista começa dizendo que o homem justo é bem-aventurado, ou seja, é uma pessoa feliz. A expressão hebraica utilizada aqui é mais ou menos assim: ó, que felicidade! Ou seja, é uma expressão aqui de espanto, uma expressão forte, né? Ou seja, o homem que segue os planos do Senhor e foge da influência dos ímpios. Ó, que felicidade tem o homem que faz isso, que segue os planos de Deus e foge do caminho dos pecadores. Em Provérbios, a felicidade quase sempre está associada a uma vida de sabedoria, ou seja, o homem sábio terá discernimento daquilo que deve e daquilo que não deve fazer. Aquilo que deve, meditar na palavra de Deus, seguir pelo caminho dos justos, que não deve fazer
andar no conselho dos ímpios, seguir o conselho dos pecadores, assentar na roda dos escarnecedores. Isso o homem justo não deve fazer. Esse tal homem feliz, além disso, ele também medita constantemente, refletindo sobre os ensinamentos de Deus. Refletir nos ensinamentos de Deus não é um estudo ocasional, mas é uma reflexão constante. Em vez de se alegrar com os perversos, o justo desfruta profundamente de uma comunhão com Deus. Nesse sentido, até a alegria mencionada no primeiro verso é dada como recompensa de quem guarda os preceitos da palavra de Deus. Esse homem, então, ele passa a ser um homem próspero, independente das circunstâncias, independente do verão, independente do calor, independente da falta de chuva. Como resultado, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas raízes alcançam águas profundas. Vale ressaltar aqui uma coisa interessante, é que a prosperidade mencionada aqui no texto não é garantia de riqueza material, mas sim de utilidade. Quer dizer que o justo sempre será útil e aproveitável para o Senhor. Isso é, ele sempre vai ter utilidade, sempre vai produzir frutos para a glória de Deus. A resenha desse tópico 1 é o seguinte: o homem justo apresentado não é feliz por acaso. Sua satisfação na palavra de Deus não é ocasional, mas constante. E isso proporciona-lhe firmeza e produtividade. Para o tópico 2 da lição, o homem que não é influenciado pelo ímpio, o primeiro verso desse salmo descreve como a pessoa se dá no processo do pecado, à medida que essa pessoa vai se envolvendo cada vez mais com a perversidade. Andar, deter-se e assentar. Andar, parar e se assentar. Dessa mesma forma também descreve o ímpio na sua queda, como se dá o processo dos transgressores, um processo também progressivo. Ímpios, pecadores e escarnecedores. O texto então apresenta para nós, de fato, um ideal do justo que está no mundo, mas não se deixa contaminar pelas ações pecaminosas, não é? Esse justo, ele rejeita o conselho dos ímpios. Seguir a orientação dos ímpios é, na verdade, a aceitação das práticas de impiedade dos ímpios. É adotar os seus planos, o seu padrão de vida. O ímpio é aquele que rejeita os propósitos de Deus, é aquele que caminha, na verdade, sem propósito, sem um destino. Ele não tem uma lei pré-estabelecida, ele está disposto a todo tipo de pecado. Como diz o versículo de número 5, o ímpio é aquele que é levado pelo vento, como a palha é levada pelo vento. Um conselho, lembrando aqui, que não necessariamente precisa ser em forma de palavras, pode ser em forma de influência. Todos nós somos seres influenciáveis. Nós somos influenciados pelas pessoas à nossa volta, nós somos influenciados pelas pessoas que nós admiramos. Então, um conselho pode vir em forma sugestiva de hábitos ou práticas. Esse justo, ele recusa o caminho dos pecadores. O homem justo é aquele que não firma os seus passos no caminho dos pecadores, ou seja, o homem justo não age nos moldes dos pecadores. Aquele que começou a dar ouvidos ao mau conselho, ele é seduzido por Satanás passo a passo, lentamente, um desvio após o outro, até se tornar um afastamento acentuado, até que lance de ponta cabeça rumo a uma franca transgressão.
Uma cratera, ela não começa grande, ela começa pequena e vai crescendo e vai se transformando até se tornar em um profundo buraco. Atenção, querido irmão, nenhum pecado se estabelece em grandes proporções de um momento para o outro. Andar no conselhos, parar no caminho, assentar-se na roda dos escarnecedores. Esse é um processo. Esse homem justo, ele foge. Olha, ele rejeita os conselhos, ele recusa o caminho e ele foge da companhia dos zombadores. O justo não se assenta na roda dos zombadores. Em outras palavras, ele não acompanha os ímpios nos lugares que os ímpios se reúnem para planejar, promover e praticar os seus atos pecaminosos. Estar na companhia dos zombadores é estar declaradamente unido a eles. Os zombadores odeiam Deus, desprezam a sua sabedoria, desprezam os filhos de Deus, insultam aqueles que ousam aconselhá-los das suas transgressões. Eles são irreverentes e não têm nenhuma consideração pelos filhos de Deus. Estes são os zombadores. Estes são aqueles que o homem justo não assenta nas suas rodas de zombaria. O que você precisa guardar desse tópico 2 é a resenha aqui do tópico: justo não crê como ímpio, não se comporta como ímpio, não faz da esfera do relacionamento do ímpio parte alguma da sua rotina de vida. Terceiro tópico da lição, sobre o destino dos ímpios, então, que traçam toda essa perversidade. Os ímpios, diz o texto, que não tem lugar na congregação dos justos. Ele não tem espaço nenhum. Versículo de número 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É isso que acontece com estes ímpios. O ímpio, até por um momento, ele pode parecer-se com uma árvore frondosa, próspera, né? Lá no Salmo 73, Asaf teve essa impressão. A princípio, o ímpio, ele pode ser como um joio em meio ao trigo, mas no devido tempo ele será provado, será provada a sua farsa, suas máscaras serão retiradas. É isso que a palavra de Deus nos diz. De maneira geral, os ímpios são são opostos ao justo, né? Os ímpios é o oposto do justo. São, na verdade, como a moinha que o vento espalha. É o refúgio soprado pelo vento. A palha aqui representa aquilo que não tem raiz, representa aquilo que não possui estabilidade. Os perversos são leves, não tem consistência, não tem conteúdo, não tem raiz. Eles são facilmente induzidos, são levados pela tentação, pela concupiscência, não tem constância. Esses são os ímpios. Eles serão condenados no juízo, é o que diz o versículo 5 que eu acabei de citar. Uma das interpretações desse juízo é aquele juízo que aguarda o homem mau, o homem ímpio, afastado de Deus, que não tem salvação, lá para o juízo final. Uma das interpretações é aquele juízo final que aguarda a humanidade quando Deus há de julgar grandes e pequenos. O ímpio pensa ser dotado de grande conhecimento a ponto de dar conselhos aos justos. Tripudiam, se deleitam em cima das suas promiscuidades, como ladrões que fogem no meio da floresta com a impressão de que está fugindo da justiça. Mas a justiça de Deus os espera de uma maneira implacável. E diz o texto que serão indesculpáveis. Terrível coisa é o que está para acontecer nesse juízo de Deus. Os ímpios ainda, além de serem como palhas, além de ser condenados no juízo, eles terão seus caminhos destruídos.
Você já deve ter ouvido a expressão todos os caminhos levam a Deus. Essa frase, na verdade, é uma frase genérica de um provérbio que surgiu lá no primeiro século depois de Cristo, que todos os caminhos levavam a Roma, né? É que o Império Romano construiu tanta estrada, né? Cerca de 80 mil quilômetros de estradas, desde a Bretanha, atual Inglaterra, até a Pérsia, o atual Irã, que conduzia a fonte principal, a sede do comando do Império Romano. Aqui nós não estamos falando de estradas modernas, mas nós estamos falando aqui de trilhas, né, que pelo menos seguiam a cavalo ou com uma pequena carruagem, a fim de que os soldados, a fim de que os funcionários pudessem então atingir toda a parte do mundo. Só que esse provérbio não é verdade quando se diz a respeito de Deus. Nem todo caminho leva a Deus. A Bíblia diz, o próprio Jesus afirmou em João 14,6, que ele é o caminho, o único caminho que leva o homem a Deus. Então, o caminho do ímpio, ele pode inventar um monte de coisa, o caminho do ímpio será destruído. Deus está envolvido intimamente apenas com o caminho do justo e não tem parte alguma com o caminho do ímpio. O que você precisa guardar aqui, a resenha do tópico 3, os últimos versos do Salmo 1 expõem o terrível fim que está reservado para os ímpios. Serão banidos da convivência com os justos, condenados e destruídos. Uma ligação do Salmo 1 com o Novo Testamento é o assunto do quarto tópico da lição. A idealização do homem justo apresentada e requerida no Salmo 1, nenhum rei e a nação de Israel como um todo não conseguiu cumprir os requisitos necessários para que esse homem justo apresentado aqui no Salmo 1 fosse uma realidade de maneira em geral. Ninguém conseguiu, ninguém da dinastia de Davi conseguiu. No entanto, no Novo Testamento, nós temos sim alguém que conseguiu cumprir isto ao pé da risca. Este é Jesus, o Filho de Deus, e agora sim, na Nova Aliança, alguém da dinastia de Davi consegue cumprir isto. Na verdade, se o antigo Israel falhou no cumprimento dessa retidão, agora em Cristo, nós os salvos temos condições de tornar isto realidade na nossa vida. Esse é um elo de ligação entre o Salmo 1 e o Novo Testamento. Este salmo é, na verdade, um farol que mostra a direção do porto em meio à tempestade, ilumina e mostra a verdade até mesmo quando as falsidades da nossa cultura começam a nublar o nosso discernimento. Esse salmo traz para nós uma luz no túnel, um farol que ilumina, né, para nós enxergarmos com mais clareza, tá certo? Deus em Cristo te abençoe abundantemente. Compartilhe o vídeo aí. Não se esqueça, vou deixar aqui na descrição o contato para você adquirir a revista e também uma amostra para você conhecer. Revista Ensinar Lições para a Escola Bíblica Dominical, não só para a escola dominical. Algumas igrejas têm adquirido para usar para estudos bíblicos lá na igreja, né? Talvez já tenha uma revista padrão para a escola dominical, então tem os cultos de ensino bíblico, culto da palavra, células, devocional em casa ou em grupos. Recomendável aqui 13 lições espetaculares para você. Deus te abençoe, fique na graça e na paz e até o nosso próximo vídeo.